começar agradecendo a oportunidade, o convite, a oportunidade dessa partilha. Agradeço naturalmente a direção dessa Seara Espírita, por toda a oportunidade que me dão. Agradeço naturalmente aqueles que vêm das suas casas para estar conosco, confraternizando. Principalmente sou grato pela paciência e pela compreensão. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que invariavelmente nos protegem, guiam nossos passos, sem os quais nós não estaríamos aqui essa noite, com certeza. E agradecemos aquele que é a luz do mundo para todos nós. Somos muito gratos a Jesus pela oportunidade que temos. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando exatamente os seus evangelhos. Numa determinada ocasião, naquele momento da tragédia, não a tragédia no sentido grego, mas no momento em que nós o tínhamos colocado na madeira, o tínhamos colocado na cruz, era natural que aqueles que o acompanhavam se sentissem temerosos. De todos os discípulos, nós vamos ter aquele que o traiu, aquele que o negou, e os outros todos debandaram, amedrontados. A narrativa dos evangelhos, apenas um discípulo permanece ao pé da cruz, que era o mais jovem dos discípulos, a figura de João, não é isso? Alguns historiadores, exegetas, vão afirmar que João possivelmente tinha apenas 16 anos de idade. Ele teria sido o único discípulo que permaneceria ao lado das mulheres, naturalmente, permaneceria até o instante, o derradeiro instante. Mas, conforme a narrativa dos evangelhos, era natural que todos debandassem. Todos os discípulos fugiam dali. E nós entendemos, claro, se fizeram isso com Jesus, com aquele que era todo amor, o que não fariam com os demais? Então todos fugiam, todos se esconderam. E a narrativa no Evangelho de Lucas, que nós utilizaremos para iniciar o nosso estudo, ela fala exatamente desse momento. Nós estamos falando do domingo, não é isso? Nós estamos falando de 2 dias após a tragédia. Nós tínhamos 2 discípulos descendo de Jerusalém. Nós não sabemos exatamente quem são esses personagens. Entretanto, sabemos que um deles se chama Cleopas. No Evangelho de Lucas, e essa narrativa está apenas no Evangelho de Lucas, um desses personagens é identificado como Cleopas. Naturalmente que nós imaginamos que, como o segundo personagem não teve seu nome citado, provavelmente era uma mulher, porque pouquíssimas mulheres têm seus nomes citados nos evangelhos. Era a cultura da época. Naturalmente que Cleopas, acompanhado de alguém, provavelmente sua esposa, sua companheira, eles estavam fugindo, eles estavam descendo de Jerusalém. Jerusalém ficava na região mais alta daquela região. Jerusalém ficava no alto de uma montanha, a cerca de 200 a 300 metros acima do nível do mar. Nós vamos ter esses personagens debandando, fugindo dali, não é isso? Eles estavam conversando, eles estavam falando, temerosos de tudo aquilo que havia acontecido, quando de repente, na narrativa de Lucas, um estranho peregrino os aborda, dizendo: mas do que vocês falam? O que vem acontecendo? Eles estranham, dizendo: será que tu és o único peregrino que não sabe o que está acontecendo? Colocaram o nosso mestre na cruz, aquele que era todo amor, aquele que vinha para transformar o coração do homem, aquele que vinha para nos libertar, o colocaram na cruz. Estranhamente, aquele peregrino que os ouvia, ele começa um debate. Ele começa a dizer algo do tipo: mas não era assim que estava escrito que deveria acontecer? Não era isso o esperado? Profetas do passado não haviam registrado que a tragédia aconteceria para que ele pudesse renascer luminoso para a humanidade, unificando as nações. E eles então descem, fugindo de Jerusalém no sentido de Emaús. Eles descem enquanto ouvem aquele peregrino falar. Curiosamente, Cleopas, segundo a narrativa de Lucas, vai de alguma forma sentir que conhecia aquela voz.
Quando eles chegam em Emaús, eles resolvem adentrar uma estalagem para que eles pudessem ceiar. Eles convidam o peregrino que os acompanhe na ceia. E conforme as tradições judaicas, eles pedem que esse peregrino dê graças, agradeça o pão. Eles convidam o peregrino a dar graças. Aquele estranho peregrino, então, ergue o pão para agradecer o alimento, quando eles reparam as marcas da cruz. Curiosamente, aquele personagem que os acompanhava no caminho até Emaús era Jesus. Aquele estranho peregrino, eles o identificavam como sendo Jesus. Eles ficam tão impressionados por terem caminhado ao lado do Mestre, que agora eles tinham um compromisso. O compromisso deles era de imediatamente retornar a Jerusalém. E eles retornam. Chegando em Jerusalém, eles vão ao local onde todos estavam escondidos. E eles chegam dizendo que viram Jesus, que Jesus os acompanhava no caminho de Jerusalém a Emaús. Quando eles recebem a notícia que aquilo não era novidade. Jesus havia aparecido para Maria de Magdala. Jesus havia aparecido para aqueles personagens, quando de repente eles ouvem a célebre frase: paz seja convosco. Todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós conhecemos a narrativa desses personagens que saíam de Jerusalém no sentido de Emaús. Encontraram com Jesus. Só que essa passagem não é um tanto estranha. Ela é estranha. Existe algo nessa passagem que não faz sentido, pelo amor de Deus. Segundo a narrativa de Lucas, a distância de Jerusalém a Emaús é de 11 quilômetros, naturalmente a conversão dividida pelo tradutor. 11 quilômetros separavam Jerusalém de Emaús. Aquelas pessoas andaram ao lado de Jesus por 11 quilômetros e não reconheceram. Mas como assim? Na narrativa de Lucas, ele chega a dizer que Cleopas sentia que conhecia aquela voz. Mas se eram discípulos de Jesus, era natural que o conhecessem. Como não reconheceram? Na narrativa de Lucas não fala de uma túnica que cobrisse seu rosto, não fala de alguém se escondendo por detrás de uma máscara. Como pode eles caminharem por 11 quilômetros e nós imaginamos que seja uma caminhada de cerca de 3 horas, sendo descida, né? Se fosse subida ia demorar um pouquinho mais. Aquelas pessoas caminharam ao lado de Jesus e não reconheceram. Não é uma história estranha? Meditando sobre essa passagem, a gente acredita que talvez a gente compreenda o que aconteceu. Porque acontece comigo. No momento em que nós somos assaltados pela desesperança, no momento em que somos assaltados pela tristeza, a gente não olha para os lados, a gente olha para o chão, ensimesmados, todos nós absortos naquele problema que nos acomete. É natural que a gente não olhe para o lado, é natural que a gente não olhe para cima. Nós nos esquecemos verdadeiramente de olhar quem está à nossa volta. Porque somos assim, pelo amor de Deus. O medo nos assalta, o medo assaltava aqueles personagens. O medo nos entristecia. E era natural que eles não parassem para observar que Jesus os acompanhava. Só sentados à mesa, quando Jesus ergue o pão para dar graça, eles reparam as marcas dos pregos e reconhecem Jesus, identificam Jesus tendo caminhado com eles por pelo menos 3 horas, nós imaginamos. Nós somos exatamente assim. Nós somos exatamente assim no momento que somos assaltados pelo medo, no momento da desesperança. Porque se nós olhássemos à nossa volta, invariavelmente, nós perceberíamos a presença do Mestre, que nunca nos abandona. Conforme Ele mesmo nos diz, nenhuma de suas ovelhas, sendo Ele o bom pastor, nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ele seria capaz, inclusive, de abandonar o rebanho em segurança para ir atrás daquela ovelha que se perde, na certeza de que, sob seus cuidados, nenhuma de suas ovelhas se perderá. É desse personagem, curiosamente, nós vamos encontrá-lo também numa narrativa dos evangelhos. Ele estava ladeado apenas de Pedro, Tiago, João e André. Ele estava se colocando em oração no Horto das Oliveiras. Sempre que ele estava em Jerusalém, ele se recolhia em oração no Horto das Oliveiras. Eu imagino
que seja pela paisagem, seja pela beleza do local, dizem aqueles que visitaram. E Jesus então estaria subindo quando os discípulos teriam admirado uma gigantesca construção. Eles estavam falando do templo, o templo que era erguido em Jerusalém, o segundo templo, porque aquele templo já havia sido erguido na Samaria, não é isso? O primeiro templo, sendo destruído, ele foi erguido com maior suntuosidade, ornado em ouro. Nós vamos ter a entrada do templo, blocos tão pesados que afirmam tratarem-se de toneladas. Nós vamos ter um enorme enfeite de ouro maciço. A entrada do templo, assemelhando-se a uma parreira, todo o templo ornado em ouro, era naturalmente a maior construção humana naquele tempo. Era a beleza do templo, imaginemos. Era a beleza do templo. Incensos acesos, fumegando, as pessoas entrando e saindo, fazendo as suas ofertas. Era, sem sombra de dúvida, a mais suntuosa construção humana daquele tempo. E eles se admiram de ver aquilo quando Jesus se apieda dizendo que haveria tempo em que não restaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficam impressionados com o que Jesus havia lhes dito e pede a Jesus que fale do que eles chamavam, os exegetas e tradutores chamaram de sinal dos tempos, ou a consumação dos tempos. Jesus então fala então que aqueles tempos chegariam ao fim, aqueles tempos seriam consumados, mas ele não fala que se encerraria. Aqueles tempos seriam consumados para que outros surgissem, e que nós não nos preocupássemos, porque não é dado a ninguém saber o momento em que isso aconteceria, mas nós perceberíamos sinais, não é isso? Nós perceberíamos a presença de falsos cristos e falsos profetas. Nós ouviríamos falar de rumores de guerras, tragédias naturais como terremotos, até aqueles que amam esfriariam, o amor de muitos esfriaria, e é natural que as pessoas pensem: meu Deus, será o momento em que nós estamos vivendo? Os Espíritos vão nos dizer que exatamente o momento em que nós estamos vivendo, embora ciclicamente na história todos esses fenômenos já se repetissem, foram inúmeras as guerras, foram inúmeras as pandemias, são inúmeros os acidentes. Entretanto, nós estamos vivendo esse momento em que tudo isso acontece concomitantemente. E os Espíritos vão dizer a Allan Kardec no século XIX que nós estamos exatamente encerrando um ciclo. Nós estamos encerrando um ciclo porque os Espíritos disseram a Kardec, e aqui eu abro um parênteses, isso foi escrito foi editado no ano de 1857, 2 anos antes de Darwin publicar a sua obra A Origem das Espécies, onde ele fala da evolução biológica. Nessa obra, Kardec nos falava da evolução espiritual da humanidade, a nossa evolução individual, e mais, escreveria Kardec que o mundo evolui, porque o mundo muda quando nós mudamos, não é isso? Como é que se dá a evolução do nosso orbe? Como se dá a evolução do planeta? A evolução do planeta se dá pela evolução daqueles que pululam esse planeta, não é isso? Em outras palavras, o mundo muda quando nós mudamos. Periodicamente nós sofremos grandes mudanças. Nós já saímos de situações extremamente selvagens, não é isso? Nós estamos na escala de evolução dos mundos, nós estamos ainda no segundo mundo, chamado de mundo de provas e expiações, onde os Espíritos terão dito a Allan Kardec que a característica desse mundo de provas e expiações é ainda o predomínio do mal, o predomínio das atitudes egóicas. Nós nunca estivemos à orfandade, sempre reencarnaram entre nós, em todas as regiões, em todos os tempos, espíritos que nos ensinavam os melhores caminhos, mas a nossa tendência era essa. A nossa tendência, as nossas atitudes ainda eram atitudes egóicas, atitudes mesquinhas. Mas ao longo das reencarnações, o que são as reencarnações? Se não oportunidades de recomeços,
Ao longo de todos esses séculos, nós fomos nos modificando, porque ninguém permanece estático, exatamente como o mito de Sísifo, que eu tenho certeza que nós conhecemos. Sísifo, dentro da mitologia grega, era um personagem que ele era, vamos dizer, ele era um malandro, um personagem assim como Agostinho Carrara da Grande Família, quem se lembra? Nós tínhamos um personagem, João Grilo, de Ariano Suassuna. Eram esses malandros, as pessoas que viviam dando pequenos golpes. Só que Sísifo, ele comete um grave erro. Ele começa a dar golpe nos deuses. E mais, ele era tão abusado, mas tão abusado, que ele passa a perna no Deus dos deuses, fazendo com que ele recebesse um grave castigo. O castigo de Sísifo, ele dá uma volta até na morte. Mas naturalmente que os deuses então conseguem capturá-lo. E o castigo de Sísifo seria todos os dias rolar uma pesada pedra montanha em cima. E quando ele chegava no alto da montanha, aquela pedra se desmanchava e reaparecia na base da montanha. Ele tinha que recomeçar o trabalho, dia após dia. Era o castigo de Sísifo. Somos nós. Pare e pensa se não somos assim. Emmanuel tem um texto em que ele diz que nós evoluímos muito pouco ao longo das nossas reencarnações. É algo mais ou menos assim. Nós reencarnamos, cometemos atrocidades, equívocos, natural do nosso progresso. Agirmos dessa forma, nós cometemos inúmeros erros, desencarnamos e reencarnamos para expiar esses erros. Então nós, ao reencarnarmos, cometemos outros erros. Desencarnamos com o propósito de expiar novamente aqueles erros. Estamos num ciclo vicioso em que a gente caminha muito pouco para frente, nos afirma Emmanuel, porque nós desperdiçamos as nossas encarnações. Mas a mensagem espírita, ela vem verdadeiramente para nos libertar, nos mostrando uma realidade que nós ignorávamos. Agora a gente não pode mais alegar a ignorância, não é isso? Todos nós tememos o momento que nós estamos vivendo. A pergunta que nós nos fazemos é: o que fazemos aqui nesse momento? E o que Jesus espera de nós? Estamos vivendo momentos em que nós percebemos as pessoas adoecerem à nossa volta, como nós nunca vimos. Nós nunca tivemos 8 bilhões de pessoas reencarnadas ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos a situação em que nós vivemos já há algumas décadas. A ameaça de guerras iminentes. Nesse exato momento, mais de 90 países estão envolvidos, direto ou indiretamente, em diversos conflitos, em diversos continentes. Nós ignoramos muito. Nós ignoramos essa realidade, porque muito desses conflitos são em países dos quais nós não damos muito valor. Dentro do continente africano, dentro do continente asiático, existem conflitos, pequenas guerras, tidas como tribais ou de menores importância, mas mais de 90 países estão envolvidos em conflito nesse exato momento. É um momento muito delicado na história da humanidade, em que nós vamos questionando valores verdadeiramente virtuosos para nós enquanto seres humanos. Nós vamos vendo alimentarem valores belicosos, como se a humanidade caminhasse para trás. Quem diria, pelo amor de Deus, que exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo, existissem pessoas que defendessem a liberdade de expressão, mas não a liberdade de expressão do indivíduo expressar suas ideias, mas de poder ofender os seus semelhantes, de poder magoar, de poder discriminar. Pessoas estão militando por isso, pelo amor de Deus. Quem imaginaria que isso iria acontecer? É o retrato do momento que nós estamos vivendo. Entretanto, apesar de tudo isso que acontece à nossa volta, apesar de todas as ameaças que temos o tempo todo, ameaças à saúde, às pandemias, à violência urbana, à violência social, à desinformação, as pessoas, no momento em que as informações viajam com tamanha velocidade, como nós nunca vimos antes, as pessoas estão extremamente desinformadas. Como é que a gente se protege disso tudo? Joana de Ângeles, ela tem um texto. Ela tem um texto que eu acho muito bacana e vai nortear o nosso estudo. Se o tema do nosso estudo é você e a transição planetária, esse estudo vai nos ajudar. Ora, nos anos 80 foram um momento de muito progresso, não é isso? Nós progredimos muito nos anos 80 e 90 no campo da ciência, no campo das descobertas. E existiu nos Estados Unidos um pesquisador
que ele se debruçou sobre o estudo dos medos humanos. Nós, seres humanos, dada a nossa diversidade, são inúmeras as possibilidades de medos. São infinitos os medos que nós sentimos. Podemos falar de alguns, por exemplo, existe aracnofobia, medo de aranhas. Agorafobia, medo de espaços públicos. Existe talassofobia, medo dos oceanos. Agora, esse estudioso, se debruçando sobre o ser humano em diversos locais diferentes, ele asseverou que existem 6 medos que são básicos para a humanidade. Se você for ao Japão, se você for à França, se você for ao Congo, se você for ao México, se você vier ao Brasil, esse medo está presente na maioria das pessoas. Ele chamou esses medos de 6 medos básicos que assolam a humanidade. E Joana de Ângeles vai se debruçar sobre esses medos. Ele afirma que o medo mais comum encontrado entre nós é o medo da morte. Sim, a morte é uma fatalidade biológica, que, dado aos conceitos materialistas que muitos nutrem, seria o cessar da vida, não é isso? Então a morte, ela é motivo de muito medo, e o primeiro dos medos básicos que assolam a humanidade. O segundo medo, segundo esse estudioso, é o medo da velhice. Todos nós temos medos de envelhecer, e é compreensível, exatamente porque nós somos mais frágeis, não é isso? Nós nos transformamos fisicamente, então é natural que nós temamos a velhice. Depois tem o medo da doença, das enfermidades. Eu diria até que o medo, na realidade, é em relação à dor. Nós tememos sentir dor. Então, a doença seria o terceiro medo que mais assola a humanidade. O quarto medo que mais assola a humanidade seria o abandono afetivo. Quando uma pessoa se retira de nossas vidas, não pela morte, mas ela retira por opção. Ela faz a opção de não estar mais conosco. Isso para algumas pessoas é terrível. E isso para algumas coisas é um medo paralisante. Depois nós temos o medo da crítica. A crítica é o quinto medo que mais assola a humanidade. Nós vamos entender o porquê. O que seria o medo da crítica, senão o medo do que as pessoas pensam a nosso respeito? E é impressionante como é que isso é capaz de nos mobilizar tanto. Nós temos muito medo do que os outros pensam a nosso respeito. Deveríamos verdadeiramente nos preocupar menos, mas isso é o quinto medo que mais assola a humanidade. E por fim, o sexto medo é o medo da miséria, o medo da derrota social, o medo de você depender de outrem, programas sociais, você depender de ajuda, não é isso? Então a miséria é o sexto medo que mais acomete a figura humana. E Joana de Ângeles vai nos dizer que a mensagem espírita, ela é libertadora, porque ela consegue nos fortalecer, ela consegue fazer com que nós nos blindemos de todos esses medos que mais acometem a humanidade. Vamos pensar no primeiro? O primeiro é o mais fácil, não é isso? O medo da morte. Nós espíritas tememos a morte, pelo amor de Deus. Como é que podemos temer a morte se a gente tem a certeza que a morte não existe? A mensagem espírita matou a morte. Algumas pessoas costumam dizer por aí que a morte é uma passagem, não dizem isso. Mas não é não, gente. A vida que é. O que são 60, 70, 80, 90 anos? A vida biológica mais longeva, 100 anos, 110 anos, frente à eternidade da alma. Isso aqui é um instante. Não tememos a morte, porque a morte é o retorno à nossa pátria. É o retorno ao nosso lar verdadeiro. Por que vamos temer isso? Nós temos uma entrevista do Chico Xavier, que eu gosto sempre de citar quando falamos da morte. O Chico Xavier sendo entrevistado pelo SBT. Essa entrevista é disponibilizada no YouTube, para quem tiverem curiosidade. E a repórter que o entrevistava perguntava ao Chico: Chico, o que você está sentindo frente à proximidade da sua desencarnação? Ele estava bastante idoso. O Chico, com muita naturalidade, voltou-se para a repórter e disse assim: eu sinto como um lavrador que saiu nas primeiras horas do dia para trabalhar no campo e agora está chegando a hora de retornar para casa. Ele comparou toda a sua reencarnação com um único dia. Joana de Ângeles, numa mensagem muito conhecida por todos nós, porque está inclusive no filme biográfico do médium Divaldo Franco, ela vira para o médium e diz assim: no momento em que tu olhares para trás, tu vais perceber que tudo isso não passou de um instante. É um instante.
porque a verdadeira vida do lado de lá. Nós nos apegamos às coisas da vida biológica, da vida corpórea, ignorando, opcionalmente ignoramos a realidade, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, porque nós somos seres espirituais, tendo uma pequena experiência material. Nós não somos seres materiais tendo uma pequena experiência espiritual vindo ao centro espírita. Não, é exatamente o contrário. Nós somos seres espirituais, tendo uma pequena experiência carnal, que se repetirá inúmeras vezes, tamanha a nossa necessidade de progresso. Mas somos todos seres cósmicos. Nós não somos daqui, pelo amor de Deus. Eu fui trazido para cá e recebido por Jesus, mas eu sou um ser cósmico. Eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme, mas eu irei continuar, porque a vida não cessa, e a vida é uma só, tá? É uma só, a vida é uma só, com inúmeros momentos chamados de reencarnação, mas o Espírito é o mesmo. Então é a mesma vida, a vida é uma só. Nós não devemos temer a morte, porque a morte não existe. Digo mais, algumas pessoas, para desencarnarem, nós sabemos que tem que ter até merecimento. Não é verdade? Até para desencarnar tem que ter merecimento. Porque nós devemos aproveitar nosso estado terreno ao máximo. Não percamos tempo, pelo amor de Deus. A gente espírita tem uma mania horrível de dizer coisas do tipo: na próxima encarnação eu resolvo. A gente não fala isso, gente. Fala assim, pelo amor de Deus. Eu brinco assim: tem um compromisso, poxa, você tem que tratar melhor, você tem que reconciliar, você tem que pedir perdão, você tem que fazer, e você fala: não, deixa para a próxima encarnação. A gente não fala isso. Gente, a gente trata a reencarnação como se fosse algo muito simples, muito fácil. Mas é óbvio que não é. Reencarnar é algo tão complexo que nas colônias espirituais está na literatura espírita. Existem espíritos de altíssima envergadura planejando a nossa reencarnação. Existem ministérios para planejar isso, porque nós temos que estar ao lado daquelas pessoas que nós necessitamos, no tempo, espaço, tempo correto. Na literatura espírita do livro Libertação, nós temos um caso de um espírito que está há séculos querendo reencarnar e não consegue, porque é uma mãe que aguarda o seu filho se libertar das regiões onde ele se encontra, e ele está lá secularmente. Então ela está secularmente esperando a oportunidade do retorno. Percebemos como é que reencarnar não é uma coisa simples? Então aproveitemos a reencarnação. Vamos perceber, aprendendo através da mensagem espírita, atribuir valor àquilo que verdadeiramente tem valor. A gente se prende muito aos valores efêmeros da matéria que não vão conosco. A gente perde tanto tempo para ter um sucesso social. A gente perde tanto tempo, tanta energia para nós vencermos no mundo, quando na realidade nada de verdade vai conosco. O que verdadeiramente importa, pelo amor de Deus. O Espiritismo mata a morte quando nós pegamos a obra A Gênese. Allan Kardec escreveu lá que o Espiritismo tem um adversário. Já pararam para pensar nisso? Quem seria o adversário do Espiritismo? Allan Kardec afirma que o Espiritismo tem um adversário. E esse adversário é a fonte, a origem de todos os males. O adversário do Espiritismo é o materialismo. É o materialismo. É o materialismo que faz as pessoas se iludirem, as pessoas temerem, as pessoas crerem em fantasias, relembrando Jesus, quando ele diz que aquilo que nós escolhemos para nosso tesouro, invariavelmente junto está o nosso coração, e as pessoas se perdem na atribuição de valores aqui na Terra. Na reencarnação nós nos perdemos, mas eu não vou me alongar sobre a morte, senão eu não consigo falar dos outros medos. O segundo medo, apontado como o segundo medo que mais assola o ser humano, e que a mensagem espírita também nos liberta desse medo, porque os medos são fonte de ansiedade, não é isso? As pessoas são ansiosas pelos medos que nós sentimos, pela insegurança, mas a mensagem espírita ela deixa clara que isso não existe. Vamos temer aquilo que não existe? O medo da velhice, o medo da decrepitude, pelo amor de Deus. As pessoas temem esse momento, que é também uma fatalidade biológica, para aqueles que tiveram o privilégio de chegar até esse momento, porque nem todo mundo consegue. O que é a velhice? Allan Kardec escreve sobre a infância, mas ele não escreve sobre a velhice. Allan Kardec vai dizer que a infância é o momento mais importante na reencarnação, no sentido do aprendizado, no sentido dos valores morais. É na infância que nós aprendemos. Ele não disse que com mais idade você não aprende, ele só disse que você aprende melhor na infância. Então qual seria a importância da velhice? Qual seria a importância da velhice?
Eu, por exemplo, quando tinha 20 anos de idade, eu era muito corajoso. Era impressionante como é que eu era corajoso e abusado. Aos 30 anos também, ninguém me segurava. Eu cismava, eu ia lá e fazia. Aos 40 anos, já não sou mais tão corajoso. Agora, aos 50, eu tenho medo de me abaixar e não levantar mais. Perceberam a importância do envelhecimento? Nós começamos a nos alicerçar em outros valores. Nós não contamos mais com os aspectos físicos. Nós temos que resolver de outras formas, sem contar o momento em que você acumula verdadeiramente lições importantes. Você tem condições de ensinar. Você é um sênior, não é isso? Você tem condições de ensinar nossos tutelados, através dos nossos exemplos. Nossos tutelados, filhos, netos, bisnetos, vizinhos, não importa. Nós temos experiências. Quando bem vivido, olha, a grande importância do envelhecimento, onde o indivíduo ele é aprisionado ou acrisolado dentro do seu próprio corpo, porque o envelhecer é algo terrível. Você vê a beleza física se esvaindo. Tem pessoas até que têm tanto medo de perderem a beleza física, que fazem coisas esdrúxulas, ficam exóticas, medo de envelhecer, o que é algo natural, e para um corpo que vai ficar, porque o ser é imortal. Não devemos temer as aparências, pelo amor de Deus, porque os verdadeiros valores estão na alma. O envelhecer é algo tão importante, mas tão importante, que quando eu penso no meu envelhecimento, eu lembro do meu falecido avô. Meu Deus do céu, eu tinha 16 anos quando eu o vi no caixão. Não ele, naturalmente, aquele aparelho cansado que ele deixou para trás. A sensação que eu tive foi, meu Deus do céu, quanto conhecimento eu estou deixando de ter. Me arrependi dos momentos que eu não estive ao seu lado, porque eu adorava aprender tudo que ele ensinava. É a maturidade, é o conhecimento, é a sabedoria. Não que os mais jovens não tenham sabedoria, mas não se compara. Também não estou dizendo aqui que todo idoso é sábio não, tá, gente? Porque acontece também de às vezes não ser. Mas olha que momento importante, um momento importante. Agradeçamos a oportunidade de estarmos reencarnados, uma oportunidade que é negada a muitos não têm oportunidade de envelhecer. Agradeçamos. Então, espíritas que somos, compreendemos a necessidade do envelhecimento, é uma fatalidade biológica que é negada a muitos. Por que estamos vivendo? Reflitamos sobre isso. O que esperam de mim, senão eu não ficaria aqui. Se você não estivesse aqui sem nenhum motivo, você não estaria. O que a vida ainda espera de mim? De que forma eu posso contribuir? Meditemos, pelo amor de Deus. Então, o segundo medo que mais assola a humanidade, o medo da velhice, é um medo que para nós espíritas não deveria existir, pelo amor de Deus. E o terceiro medo, o medo da doença. O que é a doença? Está no livro dos Espíritos, a necessidade da dor. Nós espíritas não somos adeptos do masoquismo não, pelo amor de Deus. Mas a gente compreende a necessidade da dor. A gente passa pela dor de forma diferente. As pessoas não compreendem a dor como nós a compreendemos, como uma necessidade do espírito, uma necessidade libertadora. Porque o que é a dor? O que é o transtorno físico? O que é a enfermidade? Senão uma necessidade reparadora. É a forma que nós temos de nos corrigir de alguma forma. E somos assaltados pela dor invariavelmente. Não existem privilegiados entre nós. Todos nós em algum momento passaremos pela dificuldade física, pela dor, pela enfermidade, que é uma fatalidade biológica também. O homem inventa as vacinas, os medicamentos, a medicina avança. Mas as doenças também estão sempre conosco, nos acompanham, é impressionante, porque é uma necessidade. Nós temos essa necessidade, então, o indivíduo, alicerçado nas bases do conhecimento espírita, ele até agradece pela dor. Senhor, obrigado pela oportunidade de reparar, de corrigir. Nós passamos pela dor de forma resignada, sem blasfêmia. Nós compreendemos a dor. É óbvio que quem é espírita é a favor também dos analgésicos, pelo amor de Deus, gente. Não estou dizendo isso, só estou dizendo que a gente passa pela dor de uma forma diferente, não passa. Lição do livro dos Espíritos, está lá. Nós temos a necessidade ainda de vivenciar essas coisas, ela é necessária. Então, agradeçamos e vamos, porque não existe um fardo pesado para um homem frágil, não. Nós passamos por aquilo que a gente tem condições de passar, senão Deus seria injusto. Não é isso? Deus seria injusto. E essa palavra, essa frase não é minha, pelo amor de Deus, é de Jesus. Não existem fardos pesados para ombros frágeis. O quarto medo, o medo do abandono afetivo.
Quando uma pessoa que nós amamos desencarna, ela é retirada da nossa presença, nós somos obrigados a compreender, não somos? Claro, não tem o que você possa fazer. Mas quando a pessoa opta por não estar conosco, é o abandono afetivo. E a mensagem espírita, ela também nos liberta desse tipo de sentimento. Porque não existe alguém que seja dono de um trem. Nós não somos donos de coisas, como seremos donos de pessoas? E na imortalidade que segue os séculos sem fim, não existe o conceito de almas gêmeas. Existem espíritos que se planejam reencarnarem para se auxiliarem no progresso, mas aqui eles podem fazer escolhas diferentes. Nós temos outros indivíduos com quem nós nos relacionamos, pelo amor de Deus. Meus irmãos, aquele que hoje está ao nosso lado, na condição de cônjuge, que nós amamos e respeitamos, numa próxima encarnação ele vem como filho, vem como mãe. Às vezes nem vem, ele fica e nós voltamos, ele nos auxilia espiritualmente. Percebemos como é que a ideia de almas gêmeas, ela não cabe na mensagem espírita, porque o nosso compromisso é amarmos-nos todos. É amarmos-nos todos. Nós sabemos, e os espíritos vão dizer para Kardec, que isso é evolução moral da humanidade. Nós sabemos da importância dos casamentos. As almas se auxiliam, não é isso? Mas saibamos compreender quando aquele indivíduo não quer mais estar ao nosso lado, quer seguir outros caminhos. Por mais que seja algo que destrua nossos corações, a gente se sente verdadeiramente derrotado. Nós não somos donos de outras pessoas, pelo amor de Deus, porque isso não existe. As pessoas são livres. Compreendamos isso. A mensagem espírita, quando nos fala da imortalidade e deixa claro que os sentimentos nobres permanecem, aquelas almas vão se reencontrar, sempre se reencontram, porque a reencarnação tem essa regra. A reencarnação é um momento de recomeços e reencontros. As almas vão se reencontrar. Se não foi naquele momento, será em outro, mas o mal feito terá a oportunidade de ser feito novamente. As almas sempre se encontram. Temos que compreender que tudo isso é momento, tudo isso é instante. Saibamos compreender que de repente o outro que está ao nosso lado, ele pode não estar no mesmo ritmo que nós estamos, ele pode fazer outras escolhas, acontece. Saibamos amar de verdade, porque amar de verdade não possui o outro. Nós não somos donos de outra pessoa, pelo amor de Deus, não existe. Nós não somos donos de coisa, vamos ser donos de pessoa. Como é que pode? E é algo que aflige a humanidade. Nós tivemos em Juiz de Fora, há 2 finais de semana atrás, no Congresso Espírita, e um palestrante de Goiânia, estudioso do psiquismo, ele deu um dado que eu não sabia. Ele disse que 50% das pessoas adultas temem a solidão. 50%. O medo da solidão é algo que realmente mexe muito conosco. Curiosamente, talvez essa seja a explicação para as igrejas estarem sempre lotadas. Porque é um espaço de convivência, de relações sociais, a casa espírita, as igrejas de um modo geral, porque as pessoas temem muito a solidão. É algo que realmente é temeroso para a maioria das pessoas. As pessoas não querem a solidão, temem a solidão, e eu não sabia que eram tantos. Segundo ele, 50% dos adultos temem a solidão. Então, o quarto medo que mais assola a humanidade é o abandono afetivo. Compreendamos o instante em que nós vivemos. Compreendamos, não vamos nos prender a tão pouco, porque o nosso compromisso é amar invariavelmente. Sigamos, senão não vai dar tempo de terminar, eu tenho só mais 5 minutos. O quinto medo que mais assola a humanidade é o medo da crítica. Como assim, Guilherme? Eu não entendi. Medo da crítica, sim. A gente se preocupa demais com a imagem que os outros têm a nosso respeito. Sim, a gente se preocupa demais. E a gente devia se preocupar menos, pelo amor de Deus, porque o que o outro pensa a seu respeito é problema dele. Mas a gente se preocupa demais. A gente norteia as nossas atitudes preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Isso é temeroso, isso é paralisante. E querem a prova dessa realidade? Querem que eu prove? Redes sociais. O que é uma rede social, se não uma construção que você faz da imagem que você quer que o outro tenha a seu respeito? Não é isso? Na rede social você bota lá que você é vitorioso socialmente. Se você quer passar a imagem de que você é um intelectual, você posta coisas sobre livros. Se você quer, porque você constrói verdadeiramente uma imagem. E as pessoas estão muito preocupadas em parecerem alguma coisa, porque se preocupam com o que os outros pensam a nosso respeito. Essa preocupação enorme, principalmente entre os mais jovens, de parecerem alguma coisa, faz com que as pessoas se distanciem da realidade de serem alguma coisa. Perceberam o quanto que isso mexe conosco? Nós estamos, por mais que a gente diga que não, todos nós nos preocupamos com o que o outro pensa a nosso respeito.
E é libertador quando você compreende que o outro tem o direito de pensar o que ele quiser, e o problema é dele. O problema dele. A gente não tem que se preocupar com o que os outros pensam, porque tem pessoas à nossa volta muito adoecidas. Tem pessoas à nossa volta que querem controlar a vida de outras pessoas. Tem gente tão adoecida entre nós que quer determinar até quem você pode ou não amar. Sabia disso? Tem gente que está tão adoecida que quer dizer para você quem você pode amar. Gente, o problema do outro é do outro. Os nossos problemas, vivamos. Porque quando nós vamos reencarnar, cada um de nós recebe uma vida, não é isso? Para cuidar dela, e não da dos outros. A gente tem muito essa preocupação com o que os outros pensam a nosso respeito. E a gente quer muito que os outros pensem como nós. Gente, é libertador quando a gente dá ao outro o direito de pensar o que ele quiser. E por fim, o medo da miséria. Na pirâmide social nós temos muito medo de estar na base, de dependermos de outra pessoa. Isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas. Isso faz com que as pessoas criem quadros de ansiedade, quadros tão terríveis, em que as pessoas não dormem, as pessoas se afligem, as pessoas mergulham em quadros depressivos, porque vivemos numa sociedade extremamente capitalista, onde nós temos que ostentar aquilo que nós achamos estar relacionado com a felicidade. Nós associamos posses à felicidade, e a mensagem espírita nos liberta, mostrando que é exatamente o contrário. Olha o que Jesus diz: os meus discípulos não terão 2 cajados, 2 alforjes, 2 túnicas, 2 capas e nem 2 pares de sandália, e não carregarão nem ouro nem prata. Ele dizia para a gente viver miseravelmente? Não, a gente deve possuir o que é necessário, para que a gente não perca verdadeiramente nossas energias com aquilo que não tem de fato valor para o ser imortal espiritualmente que nós somos. A gente se prende tanto a ter cada vez mais coisa, cada vez mais coisa. Tem gente tão adoecida que desfaz amizade por causa de dinheiro. Tem pessoas dentro de famílias que criam conflitos por causa de herança. Percebemos o quanto estamos adoecidos? Não estou dizendo que a gente tem que andar por aí que nem hippie, de pé no chão, usando chinelo feito de pneu. Não estou falando isso. Saibamos verdadeiramente atribuir valor às coisas de fato. Porque não existe algo que tenha mais valor do que outra pessoa. E a gente está tão adoecido que a gente bota muito valor nas coisas. Eu fico imaginando, para encerrar naturalmente, meu tempo acabou e passou 1 minuto. Eu fico imaginando uma pessoa que olha para o horizonte. Conheço gente assim, é por isso que eu estou falando. Olha para o horizonte, bota a mão na barriga e fala assim: tudo meu, sou um vitorioso. Tadinho, nada é dele. Ele vai ter que deixar isso para trás em algum momento e não vai levar nada. Pelo contrário, ele vai se encontrar do lado de lá exatamente como Lázaro, segundo Jesus. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então quem mais tem é quem mais deve dar. Não é isso que Jesus diz? E essas pessoas só pensarem em acumular, que queriam estar no topo da pirâmide social, ostentar, são vitoriosos no mundo, em busca de uma felicidade fictícia. E a mensagem espírita nos liberta, pelo amor de Deus. Quando nós admitimos a mensagem espírita, ela nos liberta. Os medos não nos assaltam. Estamos no momento que nós devemos fazer diariamente essa pergunta para nós mesmos: por que estamos reencarnados exatamente nesse momento? O que Jesus espera de nós? Meus irmãos, que a paz permaneça conosco.